Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, às 9 horas da noite, mais um programa Sarau Brasil Atual. Hoje eu estou aqui acompanhado de dois nordestinos de lá de João Pessoa, e vocês estão acostumados a ver que nosso programa é brasilianista até o fim. Tem sempre gente de outros lugares, e o Nordeste é um lugar de muita artista, né? A gente, vocês sabem, né? Todo o Nordeste brasileiro é cheio de musicalidade, né? E, e esses dois entrevistados de hoje, começar pelo Rinaldo Vitorino, que já está com seu violão bonito aí. Dá um salve para o nosso amigo ouvinte, Rinaldo. Aí pessoal, boa noite. Rinaldo Vitorini, aqui com o nosso amigo Sérgio na Rádio Brasil Atual. E um prazer para vocês que eu gostaria de dizer que eu gosto muito do São Paulo, das pessoas de São Paulo, porque o tempo que eu estive aí foi muito bem abraçado por vocês, por essa cidade maravilhosa. É a cidade para acontecer a música, é aqui. É, verdade. Adeildo Vieira, também lá de João Pessoa. Dá um salve para o nosso amigo ouvinte, nosso espectador da internet. Meus queridos da Rádio Brasil Atual, né? Boa noite, Sérgio. Muito feliz de estar aqui participando, batendo esse papo, né? Como você fala, nós somos uma região brasileira muito rica culturalmente, assim como esse Brasil inteiro, e eu gosto muito quando essas interações acontecem, né? Em interregiões, interestados, enfim. Muito obrigado pela presença aqui, me fazer presente para o programa de vocês, tá bom? Perfeito, a gente fica muito feliz aí com a sua participação. Vamos começar então já, Rinaldo, você que já está desembaiado aí com o instrumento. Vamos Eu, começar eu, mostrando um pedaço bora, do teu vou, trabalho. eu vou dar só uma afiadinha aqui, porque aqui tá muito quente, na região de João Pessoa, né? E o violão sofre um pouquinho. Eu peço ao pessoal que dê um pouquinho de paciência só com. João Gilberto em parte tem Tranquilo. a razão. O Gilberto. O violão é muito sensível, né? É, Tanto a frio como calor, né? ele muda um pouco a afinação. Eu vou tocar uma música que tá no disco, que é o. Eu digo que é o recente e velho disco, porque ele foi lançado antes da pandemia. E como esses 2 anos de pandemia a gente não pôde fazer muita coisa, eu, enfim, por outros problemas também, outros motivos, né? Eu vou começar a lançar ele esse ano, fazer shows e etc. Eu vou tocar uma música chamada Acalanto, que é uma das músicas que eu mais gosto de tocar do disco, o disco Remanso. Já está nas plataformas de streaming, né? Eu vou tocar para vocês ouvirem a música.
tocar. Muito bom, muito bom. É, aproveitando que você está com o violão e né, mostrou essa peça aí, como é que é o nome mesmo? É Calanto, é isso? Acalanto. Acalanto. Acalanto, é. Isso é Que uma se a- valsa, né? Aham. Oi, diga, pode falar, Sérgio. O que você acha? Qual é a importância do violão para o cancioneiro brasileiro em geral, assim? Sei que é uma pergunta muito ampla, mas Rapaz, são séculos, né? São séculos, aí vai. E aí, rapaz, você pega o Brasil do século XX, né? Efervescência ali, chegando na Semana de Arte Moderna, né? E o Brasil se reinventando. E nesse período aí você tem Garoto, que veio antes da Bossa Nova, que é o violonista Aníbal Augusto Sardinha. Você tem tantos outros músicos ali, né? O próprio Tom Jobim ainda estava jovem, né? Que vai culminar em 1955 com a Bossa Nova surgindo também ali, né, daquele período. Então, o violão, a maioria das músicas brasileiras, eu acredito que tenha surgido no violão. Inclusive Tom Jobim compunha muita música ao violão, né? Pianista, mas ele já disse, não, eu compunha muita coisa ao violão. Então, assim, isso vem das serestas, das serenatas, né? Desde aquele cara bebum que tá ali no bar tocando três acordes da música dele ali, do cara que tá no estúdio gravando, né? Então o violão é muito presente na vida das pessoas. E é muito popular, inclusive, né? Muito popular mesmo. Eu acho que, digamos que muita gente do povo brasileiro aqui, a gente passa nas ruas e sempre vê alguém com violão na mão, violão, né? É um instrumento bastante popular. E tem essa relevância, eu digo, na composição, porque você pega Baden Powell, né, que ditou as regras através dos afro-sambas, mudou a forma de ver o violão. Rafael Rabelo também mudou a forma de enxergar o violão. Né? Dino Sete Cordas criou a baixaria do samba, que não existia até Dino chegar. Existia, era Tito, o nome do Tuti, que era o violonista, né, da época, e Dino deu a cara do violão sete cordas no samba brasileiro. Então o violão ele vem ditando as regras há um bom tempo, a gente não percebe, né? Mas aos poucos eles o samba tem que ser com sete cordas, a música romântica tem que ter um violãozinho ali, né? A música flamenca também, você pega a música internacional, né? Que tem uma influência muito grande nos violonistas brasileiros também, na América do Sul, e na América Latina inteira. Então, assim, eu acho que ele é um grande construtor da alicerce dessa música brasileira, o violão, né? obrigado pela resposta. Acho que você Nada. respondeu Tentei responder, né? dando uma historicidade, porque aqui a gente já teve vários violonistas entrevistados, nosso amigo ouvinte que acompanha com muita frequência, sabe o quanto a gente já falou sobre violão, a importância do violão, e sempre vem um violonista do seu porte, aí eu gosto de retomar um pouco isso assim para mostrar o porquê, né, da gente ficar falando sempre sobre o violão. Tem uma importância muito grande, né? Eu não lembro especificamente quem da Bossa Nova, mas alguém perguntou, pô, mas por que você sempre carrega o violão? Ele falou, porque é muito difícil levar um piano nas costas, né? Então é mais fácil levar o violão. Aquelas, aquelas perguntas idiotas e que levam É, respostas cretinas. realmente. Realmente. Passar a palavra para o nosso amigo Adeildo aí. E aí, Adeildo? Como está a Paraíba? Muito quente? Aqui, assim, que em outros lugares tem 4 estações, a gente tem 2 aqui, né? A estação do calor e a estação da chuva. Então, quando a temperatura chega a 23 graus, é a Sibéria. A gente fica sofrendo, morrendo de frio aqui quando chega a 23 graus. Então, é sempre quente no período de junho, dá aquela esfriadinha, né? Esfriadinha boa, que a gente já gosta de botar um cobertorzinho, mas a prevalência do sol aqui, né, do calor, essa região tropical tão fantástica, cheia de praias quentinhas. Então, isso gera todo um comportamento cultural também a partir disso, né? Assim, a gente é um povo muito de ir para a rua, de ir para a festa, de sair, de se encontrar, muito mais do que se recolher, do que se fechar. E a própria temperatura, né, e o desejo de tomar chopp leva a gente para a rua para se encontrar e fazer festa. Mas Certeza. só eu achei legal demais essa história do violão, né? Com essa resposta
não dá para carregar o piano nas costas. E uma outra questão é se a flauta é menor do que o violão, mas você não consegue cantar e tocar flauta, né? O Pois violão ele tem é. essa versatilidade, né? Tem essa versatilidade de você carregar ele, ainda por cima ele lhe acompanha, ele é o melhor amigo, depois do cachorro, eu acho que o melhor amigo é o violão, para nós que somos músicos. E o que o brasileiro fez com esse instrumento, colocando em ritmos diversos, é uma coisa extraordinária, né? A gente se sente tão representado por esse instrumento até hoje, né? Mas é isso. Mas eu acho que é uma grande escola, né, de violão, o Brasil em si, né? Nessas conversas com outros violonistas e tal, eu não me considero violonista, sou arranho lá o violão para poder fazer as minhas músicas, né? Mas o que eles dizem é isso, que já virou uma escola, né, de violão, com essas pessoas como o Rinaldo falou, Garoto, Sim, Bauer, o próprio Villa-Lobos, né, fez algumas peças para violão, né? para Então era violão. né, E a força do violão popular no Brasil, né? Que João Gilberto faz aquilo com a bossa nova, tocando aquele violão extraordinário. Na verdade, eu passei a amar o violão justamente porque eu conheci João Gilberto na minha pós-adolescência, nos meus 17, 16 anos, por ali, daquela região, daquela temporal ali. Eu fiquei alucinado quando eu via João Gilberto fazendo aquelas harmonias. Mas eu corri para comprar o meu violão, né? E ao comprar meu violão, eu senti vontade de fazer canções. Mais tarde, eu conheci João Bosco, aí, pronto, aí enlouqueci de vez, né? Pelo violão. E aí João um traz Bosco com muita mesmo. certeza. harmonia, o outro traz harmonia com a ritmicidade, que é o que mais me representa. É o ritmo. Gosto demais do ritmo. Aí vem Roberto Mendes com seu violão lá na Bahia, vem aquele violão de Gilberto Gil, vem aquelas coisas. Isso para mim, é muito encantador, sobretudo a questão rítmica, eu acho fantástico. E acho que o João Gilberto foi uma força muito grande, né, de influência, né? De ver Caetano, o Gil, o próprio Gal Costa também, né, enquanto estava em vida, falava, né, da força do João Gilberto, né? A influência que foi João Gilberto para eles naquela época, né, os novos baianos, né? E- Exatamente. mas vamos mostrar um pouquinho o seu trabalho aí, Edildo? Você que está também com o violão desembainhado. Pois é, eu vou cantar uma canção. Eu tenho um amigo aqui, João Pessoa, um poeta extraordinário, poeta gaúcho, radicado na Paraíba, chamado Lau Siqueira, que quando ele escrevia para a gente, ele sempre terminava com a saudação, abraços, mas com H, abraços. Existem braços, né? Eu sempre fui muito encantado, e aí acabei que eu dei o nome do meu segundo disco como Abraços, e fiz uma canção com esse nome. É uma canção que fala de um grande abraço. Essa canção ganhou muita força na pandemia, justamente porque nós somos privados do abraço. Então, algumas pessoas pelo país se apropriaram dessa canção para fazer danças circulares, para fazer biodança, enfim. A canção fala de um grande abraço. Vou tocar para você, tá? Abra os braços e no largo desse espaço, pedido de uma mão a outra mão, cabe mais do que um abraço de desejos, se no varal do abraço estendo o coração. Meu abraço são meus olhos instalados entre os dedos, procurando outra visão. Por isso é que eu posso enxergar a esperança de meu filho e ainda o brilho ingênuo no olhar das crianças do Japão. E ainda posso até abraçar a cordilheira do Himalaia, se na solidão das montanhas alguém estender a mão. Para um abraço
abraço grande assim. Eu abro os braços para você, você abre os braços para mim. La 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 la. Para um abraço grande assim, eu abro os braços para você, você abre os braços para mim. La 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 la. La 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 la. La 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 la. É isso. Legal, muito legal. Eu, né, quando recebi o release sobre o seu trabalho, né, achei bem interessante o fato de você misturar-se, né, com a educação, assim, né? Eu acho uma coisa muito Sim. legal, né? O cancioneiro brasileiro tem esse potencial, né, de, de fazer um bom uso para a palavra, né? Que eu acho que os saraus aqui em São Paulo são uma espécie de movimento de resistência, assim. Temos muitos saraus espalhados pela periferia de São Paulo e alguns depoimentos que eu já vi em alguns saraus, aqui no nosso programa já também apareceu, a importância do professor ter levado para o sarau e a pessoa se apresentar, né, ver outras apresentações, né? Eu falo isso porque sou também nascido numa cidade do interior e não tive a oportunidade de ver saraus, mas sempre estava ligado na TV ou nos meios de comunicação, né, que mostravam esse tipo de uso da palavra, né? Eu acho que como compositor eu amo muito a palavra e eu acho que isso foi semeado por professores, por cantores, né, ou cantautores como você Isso. que se dispõem, né, a mostrar para o adolescente, para a criança, né, que existe, né, vamos dizer assim, mundo pensante, não é só rebolar, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Eu vou muito a escolas. Eu tenho um projeto chamado Conferência Cantada, que eu faço contato com professores de escolas públicas. Quinta-feira passada eu estive numa escola aqui perto, no bairro periférico aqui, e eu levo o violão, a gente conversa, troca ideia, pelo viés das canções, a gente troca, faz temas transversais, a gente conversa muito sobre isso, e eu costumo dizer que enquanto pelo menos duas pessoas se encontrarem para fazer um sarau, o mundo tem jeito. É isso mesmo, né? Porque a poesia que vai salvar o mundo, né? Outra coisa não. É importante, essa sua manifestação dentro da escola. Eu sou professor, né, de formação também, e a gente tem que formar uma plateia do futuro, né? E futuro são essas crianças que estão na escola. Eu quando hoje eu estou afastado, mas por motivo de saúde, mas quando eu estava no sala de aula, né? E eu tinha um acordo com os alunos que era o seguinte: olha, essas músicas que vocês já escutam em casa. Vamos ouvir coisa nova. Então era do canto gregoriano, a música totalmente. E tinha meninas crianças que choravam escutando isso, que nunca tinham ouvido uma coisa tão bonita daquela. Então acho que falta a oportunidade. E a gente é que tem que levar para as escolas. Exatamente. Porque se a gente não apresentar, como é que eles vão escolher? Né? Por aí vai. Exatamente. Porque acho Ariano que Suassuna, Ariano Suassuna tem uma frase que é meio de efeito, que ele diz assim: quem foi que disse que cachorro gosta de osso? Apenas, né? Dê um filé mignon, dê um osso para saber, dê a ele a chance de escolher, É isso aí, o caminho é esse. para saber se ele continua preferindo apenas o osso, É, né? Eu acho que a gente tem que oferecer tudo, o é a cardápio tem que ser escolha. amplo, É a coisa que os escolha. mercados não fazem, né? Os É, mercados mostram apenas uma coisa e essa coisa nem sempre está a serviço da grandeza do ser humano. eu só pontuar uma coisa para não me atrapalhar, Sérgio. Gostaria de pontuar uma coisa. Hoje eu estava no trabalho e umas 3 pessoas cantaram os sucessos que estão no TikTok, né? E músicas assim, de Luiz Gonzaga até outras. Hoje o algoritmo tá ditando o sucesso, né? O algoritmo escolhe qual é a música que está sendo mais e joga na plataforma de massa ali para você. Então a gente chegou a um ponto em que as pessoas não ligam mais para a rádio para pedir música. O algoritmo vai dizer o que você vai dizer, vai escutar.
Isso é muito sério, a gente tem que começar a discutir essas questões, né? Com certeza. E acho que uma coisa importantíssima, né, que o nosso governo atual, né, está tentando discutir, e é impressionante, né, como essas big techs, né, elas têm um jeito de trabalhar com fake news, né, inclusive, né. Eu fiquei assustado quando eu vi o texto do cidadão lá do Telegram, né, do Telegram, Pois falando é, que o Brasil está num momento antidemocrático. Eu falo assim, caramba, meu, quem é o Telegram, né, para falar um negócio desse, né? Mas né? chega a esse nível, né, de desinformação e Pois, de total, né, desimplica, não tem implicação, né, em um país que tente limitar, né? Eu acho que é um momento muito delicado e difícil que o nosso Brasil está passando, e a gente tem que tentar, de qualquer forma, conscientizar as pessoas, né, de que edição de vídeo, né, não significa que aquilo é real, né? E acho que isso é um grande, é. a grande A minha importância. relação, a minha relação com essas redes sociais é a seguinte: ao invés de valorizar o algoritmo, eu vou para as escolas levar algum ritmo. Disso. Eu acho que é essa a minha lógica. É isso, é isso. É. Eu não dispenso as redes sociais, que elas fazem parte de uma lógica moderna, mas eu faço uso gregário dela. A partir das redes sociais, eu sou levado a conhecer as pessoas de perto. Eu não tenho ilusão de que as pessoas que estão em contato comigo pela rede social, de que elas estão perto. Não, elas estão lá e eu estou aqui, né? Ainda que tenhamos contato, mas meu projeto é um dia conhecer a pessoa, chegar perto dela, conhecê-la, a sua Isso. realidade, trocar ideias de perto. Porque essa ilusão de que a gente está perto com pessoas que estão longe, ou de pessoas que estão na casa do vizinho, mas que só se relacionam pelas redes Pelo sociais, eu WhatsApp. acho isso muito perigoso. Acho que precisa ter o É. contato, a presença, o toque é importante, necessário. Daí essa canção Abraços, né? Que fala do toque, fala do abraço. Aí você falou uma coisa, você falou cito Ariano, e eu lembrei uma discussão que Ariano dizia que era o seguinte: quando o gosto médio prevalecer, enquanto o gosto médio prevalecer, né, as pessoas vão ter dificuldade de descobrir o Brasil real, a cultura real do Brasil. Então, se dissemina-se o gosto médio. Então, até ele brincou assim, num determinado guitarrista, isso é genial fulano de tal, não vou dizer o nome do guitarrista aqui, né? Aí eles se chamaram ele de genial, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Né? Eu tenho que arrumar outro adjetivo para Beethoven. Desperdiçaram um adjetivo no cara e o que é que eu vou dizer de Beethoven agora? Então, assim, Usaram o adjetivo máximo para um cara que é o cara que médio. não Que é é, que desse é médio. jeito. É, e agora o que é que eu vou conseguir? Qual é o adjetivo que eu vou dar para Beethoven? Então é isso, é uma luta diária, né? É uma luta diária e que não é fácil. Agora eu queria perguntar, se eu pudesse perguntar a Deildo, Claro, fique eu à percebi, vontade. a impressão minha, porque gosto de trabalhar de algum tempo, e eu percebo uma africanidade nos ritmos que ele usa na música dele. Se eu tiver errado, me diga. Aquela coisa da África, a influência se eu tiver errado, me diga. Mas eu sinto um ritmo, alguma coisa que tenha. Ou é impressão minha só? Não, não é impressão sua, pode ser que tenha, Não, mas. não, você está certíssimo. Eu sou alucinado, não é só pela África, não, pela africanidade que o Brasil tem, né? Os negros vieram para o Brasil na condição de escravos, né? Tinham tudo para ter sua cultura dizimada, ao contrário disso, deixaram um traço indelével na cultura brasileira. Grande ou maior parte da nossa identidade cultural passa pelos negros, pelos ritmos populares, né? E eu sou alucinado por tudo isso. E também eu já era muito louco pela africanidade que está em João Bosco, que está em Roberto Mendes, que está em Gilberto Gil, que está em tanta gente, né? E em 2012 eu viajei para a África, junto Ah, com um projeto que nasceu chamado Berimbaubá. Passamos 55 dias tocando lá com os eita. africanos, e na volta E, eu gravei um disco inteiro dedicado à minha africanidade. Tanto é que o disco que chama África de Mim. Não é um disco africano, mas a África do jeito que eu a sinto.
ela está lá nesse disco. E eu amo essa coisa da ritmicidade. Eu amo as tradições negras, desde a religiosidade, passando pela música, pelos costumes, passando. E quando eu tive na África, eu tive a confirmação dessa grandeza em loco, vendo lá as grandezas que a gente herdou. Sou muito louco mesmo pela música africana, ela está presente em muita coisa que eu faço, muita coisa mesmo. Eu já vi show seu ao vivo assim, com banda e tal, e eu senti aquela coisa da coisa rítmica ali e tal. E eu não deu perguntar a ele, agora teve a oportunidade de perguntar. Está confirmado. O Brasil atual aí permitindo, né? Essas trocas de dúvidas entre dois quase parceiros, né? Exatamente. Rinaldo, vamos mais uma? Bora, deixa eu dar só mais um. Aproveitar essa uma hora que a Brasil atual nos dá. Eu vou tocar uma música. Ela não tá no disco não, mas é uma música que eu gosto de tocar. E é de uma compositora, né, Chiquinha Gonzaga. Eu acho que é importante a gente dar espaço às compositoras que foram suprimidas, né, a sua presença na música brasileira por muito tempo. E eu gosto muito dessa música. Eu pretendo, o disco que eu vou gravar esse ano eu vou incluir, né, música do século XIX e século XX. Eu vou incluir essa música. Eu vou tocar do jeito que eu. Agora, como é fazer as palavras de Adeildo, como eu a vejo. Né? E eu vou tocar Lua Branca de Chiquinho Gonzaga. Eita, muito bom. Como é que é o nome dessa peça mesmo? É Lua Branca. Na verdade é uma música de Chiquinha Gonzaga, muito antiga, né, do século XIX.
É porque eu toco meio rebuscado, né? Ficou meio rebuscado o arranjo. Mas é música muito antiga e tal. E eu gosto muito dessas músicas as modinhas, os machistas do século XIX, século XX, ali, aquele início Eu acho que eu fiquei meio nesse tempo, né? Meio que me recuso a passar do século XX, eu tenho um problema com isso. Mas eu trabalho com informática, eu faço algumas coisas na área de informática, não como técnico, né? Mas uso muito das ferramentas que tem. Acho bacana porque facilita o trabalho. Mas com fala de música, e eu ainda estou muito preso à forma de fazer música, presa do século XX, os violões, aquela coisa toda, sabe? Eu ainda tenho muito essa coisa do passado presente aqui. Acho que Gonzaga é um ícone, né, assim, da nossa música brasileira, né? Inclusive, acho que é no dia do aniversário dela, né, que foi instituído o Dia da Música Popular Brasileira, né, exatamente para Né? homenageá-la, né? Então, uma das grandes compositoras nacionais, né? E isso é muito interessante, né? Eu sou relativamente jovem, como você gostar, né, do cancioneiro dela, e acho muito interessante nessa colocação sua, que não querer sair do século XX, né? Eu tenho grandes dificuldades, grandes dificuldades. Não, Na verdade, Rinaldo se referencia no começo do século XX, mas o que ele faz no violão já tem muita modernidade aí. Ele se é, referencia lá, mas ele traz outras é, informações de outras eras e tal. tem. Mas o interessante é a gente reconhecer figuras como Chiquinha Gonzaga, figuras como Tia Ciata, que formou o movimento de samba no Rio de Janeiro, né? E depois as compositoras que apareceram, Chica Barrosa aqui na Paraíba, uma violeira do século XIX, repentista, a gente visitar a história de compositores, mas sobretudo essas compositoras que a história escondeu. Né? É importante demais a gente trazer tudo isso à tona. E, Rinaldo, quando você toca violão, vontade que eu tenho de guardar o meu, rapaz. Que é isso, deixa eu comer. Você sabe, eu gostaria, minha frustração são duas, né? Uma é que não tenho a menor habilidade para cantar. E as pessoas, como é que você toca e não canta? Eu digo, bicho, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Cantar é um instrumento, a voz é um instrumento como qualquer outro, então seria complicado demais para mim, né? E escrever também, né? Escrever, às vezes eu escuto as músicas, inclusive eu já dei também, eu escuto coisas, como é que o cara conseguiu escrever isso? Porque a gente tem um pensamento, nós pobres mortais, a gente tem um pensamento linear do texto, né? Da forma de falar, da forma de real e crua, como ela é. O poeta ele vai além, né? Ele vai na imaginação, ele troca a palavra de um lugar põe em outro, transforma verbo em substantivo, substantivo em verbo e dá certo, né? Brinca com a palavra. E eu fico escutando às vezes as músicas e eu tava ouvindo a Deus. Eu não vou pedir pra você tocar ela não, tá? Eu tava ouvindo no carro que eu tenho meu pendrive ainda, né? E eu tava no trânsito e o pendrive selecionou uma música muito famosa sua. E eu tava vendo como é trágico esse amor. Esse amor aéreo, né? Que amor trágico Assim, é esse? Né? Que amor trágico é esse? Eu nunca tinha assim, eu sempre eu ouvi a música, caramba, onde eu tenho que perguntar isso daí, assim, não dizer, claro, o motivo da música, mas a impressão que eu tive é que aquele amor tá muito, assim, uma tragédia tão grande, né? E quando ele começa dizendo que o amor, trauma dele ali, começa a comparar os momentos difíceis da vida, da história, com o amor dele ali, né? E começa falando e tal. Eu digo, meu Deus, é impressão. O eu lírico presente na música, né? Talvez quando a gente escreve, o eu lírico toma vida, né? E forma, e a gente não domina mais. E aí vai pro imaginário das pessoas. E naquele momento do trânsito caótico ali começou a tocar, eu disse, meu Deus, que amor trágico. Eu estou vivendo isso aqui nesse trânsito da BR aqui. na Mas assim, verdade, são leituras de vida, claro. né, que a gente faz É, pelo viés da gente. E o mais interessante é que quando a nossa música, a gente faz ela com todo aquele arcabouço sentimental, da idiosincrasia da pessoa. Aí quando chega em quem ouve, a pessoa interpreta do jeito
que ela entende a vida, que ela sente a vida de acordo com o seu repertório de vida, de existência, seus sentimentos, seus referenciais estéticos. Então, eu fiz a música com um pensamento e já ouvi inúmeras formas de ver diferentes. Respeito todas elas. Eu acho que a canção ela cumpre a função dela exatamente quando ela cria esse movimento de pluralidades sentimentais, sabe? E eu já Essa música, mudei, ela... eu já mudei meu pensamento sobre essa. Quando eu era jovem, eu pensava lia ela de um jeito. Hoje eu já leio ela de outra forma. Olha aí, tá vendo? Já leio Você a tá... maturidade vai fazendo você ter releituras daquela. Eu digo, vou parar de escutar, porque daqui a pouco eu vou escutar outra coisa. Ou seja, Rinaldo, você Rinaldo está tá deixando querendo, a tá gente criando... curioso para ver essa música aí. Exatamente, tá Eu, criando uma eu curiosidade. fiquei preocupado. E porque de repente a pessoa não gosta mais de tocar a música, né? Sei lá, eu não queria tocar não, mas como essa música mexeu, quando eu escutei o disco de Adeildo, o Diário de Bordo, eu recomendo que todo mundo procure esse disco aí nas plataformas. Eu escutei a primeira vez, disse, que danado é isso? Mexeu com minha cabeça de um jeito que eu fiquei triste e alegre ao mesmo tempo, né? Cara cardíaco, outra música assim, caramba, eu disse, não, peraí, eu tenho que ouvir de novo, e de novo, e de novo. Sérgio, E aí, quem tem um Rinaldo Vitorino como amigo não precisa pagar televisão, rádio, propaganda, coisa nenhuma. Basta Ele bater um ajuda a papo com ele divulgar. No rádio e está resolvido. não, Ele a ajuda a primeira pessoa que divulgar, né? a primeira pessoa que eu pensei em chamar foi ele, porque ele tem uma história de música muito legal, Adeildo. É um cara que assim, vive para as composições dele, tem um trabalho característico dele e tem uma história para contar, né? Então a primeira pessoa que eu pensei foi ligar para Adeildo. Fiquei com vontade Então, de matar a curiosidade de quem está ouvindo o programa. Posso fazer ótimo. isso, Sérgio? Pode, Pode, pode. temos tempo para isso Vou ainda. botar para ouvir lá. Então, pronto. A canção se chama Amorério, que é um neologismo que eu inventei, um neologismo meio louco aí, que significaria uma síndrome amorosa, né, de profusão de sentimentos, coisa assim. Ela fala da realidade que valoriza mais o desamor do que o amor. Tem quantos programas de televisão existem para divulgar as tragédias, a desesperança, o medo, né? E quantos tem para falar de ações voluntárias belas e tal? A canção ela fala o tempo todo da dificuldade de se manifestar o amor no mundo moderno. Entretanto, ela termina com uma frase que contradiz tudo. Não vou dar spoiler da própria canção. É melhor cantá-la, né? Então, Com vai lá. certeza. Minha alma vestida em verdadeiro trauma. Cada ponto que eu traço é um beijo jogado em vão. Cada voo mais alto, mais duro é provar. Amar eu preciso amar tudo. Amar o que eu penso e o que eu não penso. E quem sabe até deixar sobrar amor pra mim também. Tanto amor disparado a todo instante. Quem bem sabe o bem de minha arma se expõe e ainda mostra o peito. E quem usa o arsenal de minha alma por mim tem o maior respeito. Tanto amor amado à toa é minha Hiroshima, sem saber aonde explodir. Explode meu peito e os carros de mim, se atirados ao mundo sem pés, que sejam restos de feira rodados de golpe no chão, mas serão amor primeira página. O amor se exposto em outdoor gigante, fatalmente será confundido com slogan de refrigerante. Se falado no rádio parece poema de poeta louco.
Meu amor, se visto em filme, só será aplaudido na morte do bandido. Se for bem sangrenta e arrancar no cinema, aplausos e risos de quem consegue ter ódio nas veias e sangue na boca, e ninguém vai ver meu filme de amor. Amar demais até parece mal, mas tem outro mal me faz tão bem. Amar demais até parece mal, mas tem outro mal me faz tão bem. Amar demais até parece mal, mas tem outro mal me faz tão bem. E Legal. muito bom. Essa. Pois Isso é é, bom demais, né? pois é, a história que eu via no início do meu, na, na minha juventude, ali, quando eu vi, as imagens da música vinham na minha cabeça e, não, a história aparecendo como cinema, entendeu? Vinha as imagens acontecendo. O Olha Ponto que Sem legal. Réis, Sérgio, é uma praça que tem aqui em João Pessoa, no centro da cidade, né? Onde as pessoas sentam para jogar o dominó, Isso, é. conversar. Tem o Paraíba Palace Hotel, né? Se eu não me engano, o nome era É, esse, né? Então, assim, isso. toda a imagem da música vem na minha cabeça e parecia um filme passando na minha cabeça, né? E hoje, com um Mas pouco de maturidade, que sim, fale. é tão interessante essa questão de como as pessoas veem a canção. Por exemplo, um amigo meu odiava o nome dessa música. Eu também não gosto muito, não, mas depois que eu gravei, não podia mudar mais, que é justamente essa neologismo, né? De amor e esse sufixo aéreo que eu criei como se fosse uma síndrome amorosa. Mas acontece que um dia uma amiga minha escreveu para mim dizendo: Adeildo, só você para sentir ou perceber que amor é rio. Ela dissecou a palavra, rapaz. É, Dissecou a palavra. amor Morelli, é se você rio, né? disser, amor é rio. Eu digo, menina, aí é claro que eu não ia discordar dela, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas, claro, pensei nisso quando eu fiz a música. Mas essas leituras que as pessoas fazem eu acho muito legais. Acho que a arte existe justamente para movimentar esse universo de sensações e de criações e de sentimentos e tudo isso, né? E de cognições também. Verdade. Acho que as várias interpretações possíveis, né? Eu sou psiquiatra, né? Então trabalho com dependência química e nos anos 80, mais ou menos, né, surgiu o crack, né, que é cocaína transformada em pedra, né? Isso. E eu sempre achava muito interessante a poesia, né, do Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do Isso. caminho. Então, você vê o poeta, né, antecipando, né, uma coisa que iria acontecer. Não E aí, é, como eu rapaz? atendo muito dependente químico, teve um deles que trouxe isso. Puxa, essa poesia, ela retrata a minha vida, né? Parece que é um cara que era um craqueiro. Eu falei, não, esse é um cidadão que já faleceu faz tempo e nem Exatamente. alcançou a existência do crack. Mas é impressionante como ele fala dessa realidade, né? Aí eu falei, é Ressignificou, isso né? mesmo. Na É verdade, ele isso mesmo, acho ressignificou o que, poema de Drummond. pois é. Eu acho que a vida é assim, né? Reinterpretações e o que eu já ouvi, né, de alguns teóricos é como ela se a arte ela tem esse poder de profetizar as coisas, né? E se a gente conseguir prestar atenção nela, ela dá um norte, né? Dá um caminho, né? É verdade. Por isso que a arte é necessária, né? Ela movimenta o imaginário, ela movimenta a estética, ela movimenta o comportamento, o pensamento, sobretudo o pensamento, né? Por isso que muita gente, quando confunde arte apenas como entretenimento, é um problema, está reduzindo demais, é uma visão muito reducionista do que seja arte, né? A arte também diverte, mas não só diverte. Ela precisa, inclusive, incomodar muitas vezes, né? É E se verdade. você estudar a história da humanidade,
muitas vezes a arte vem na frente da mudança dos tempos. Ela anuncia a mudança dos tempos. Assim foi com a arquitetura, assim foi com a música, né? Sempre se relacionando e muitas vezes anunciando os novos tempos. Ela não pode perder essa função, sabe? Você vê Itamar Assunção, você vê Arrigo Barnabé, essas pessoas que vêm com estéticas diferentes, né? Completamente diferentes. Essas pessoas são necessárias para movimentar. Aqui na Paraíba tem um grupo chamado Jaguaribe Carne, capitaneado pelos irmãos Pedro Osmar e Paulo Ró, né? Pessoas que sempre polarizaram as discussões sobre a arte, porque se não tivesse as pessoas que popularizam, o mercado avança mais rápido que o pensamento, entendeu? E acaba banalizando as pessoas, diminuindo o processo de quietações, que é necessário que existam, sabe? Eu fui dar uma E entrevista, uma, eu não vou... Sim, fala, Sérgio, pode falar. e uma coisa que eu acho que é importante que aconteceu recentemente, né, nesses últimos desgovernos que tivemos, né? Porque não foi um só, eu acho que teve mais de um. É, E, no sentido assim de banalizar e tentar aproximar o artista aos corruptos, né, em geral, assim, né? E dizer que eles são mamadores das tetas da Lei Rouanet. Caramba, meu, isso me deixou tão incomodado, e me eu, deixa ainda hoje, né? Por isso que volta e meia eu falo desse eu, assunto, pronto, eu porque aproveito. não dá para Pronto, vou terminar. comparar, né? Não dá para comparar Caetano Veloso, Maria Bethânia com aquelas cracas que eu não quero, nem quero nem falar o nome de Brasília, né? Isso, Não dá para verdade. comparar, né? Então, quando o Caetano está falando, você sente a sinceridade, não é por causa da Lei Rouanet que não conseguiu. Mas é impressionante como isso, né, virou mote para muita gente imbecil, né? Desculpa usar o palavrão aqui, se ufanar, querer desqualificar os artistas por serem esquerdistas, ser esquerdopata, coisas assim, não mama mais na teta e coisas assim, né? Então, Não, eu aproveito a ocasião para mostrar minha indignação, mas é exatamente por isso, por um achincalhamento que acho que a nossa música e os nossos grandes produtores musicais, os compositores e cantores tiveram nesses últimos anos, né? eles perceberam que o pensamento médio ele precisa de uma referência, que no caso eles deram a Lei Rouanet como referência, e o contraponto ao sucesso daqueles que conseguiram, independente da Lei Rouanet. E quando a pessoa diz, olha, tem uma lei que financia artista, você dá para o artista fazendo sucesso, pronto, só precisa disso. Ele não precisa de mais nada para pensar que o artista comeu o dinheiro da Lei Rouanet. E eu estava discutindo um dia com um colega, ele falou, não, porque esses artistas mamando a Lei de Rouanet, eu disse, olha, eu aprovei, inclusive em 2019, eu tinha aprovado um projeto pela Lei Rouanet. E eu disse a ele, você não sabe a quantidade de pessoas que iam ser empregadas durante o ano inteiro, que era uma turnê pelo Brasil, né? E aí veio a pandemia, e depois da pandemia eu adoeci, não tive condição de 2022, e perdi o prazo do projeto, né? De buscar, enfim. Tem vários problemas. E durante esse período aí, né, você fica pensando quantas pessoas ficaram desempregadas porque os projetos pararam de rodar. Né? E o meu projeto é empregar um monte de gente. Mas a empresa aérea ganha dinheiro, sim, mas os empregados que trabalham na empresa aérea dependem dessa empresa. Né? A comissária de bordo, o piloto, a pessoa que vende a passagem, a agência que vende a passagem, o fotógrafo, o cinegrafista, a locadora de carro, tudo isso gira a economia. Então é burrice a gente achar que a Lei Rouanet é o problema do Brasil e do artista. Ela gira a economia, né? Tanto que os Estados Unidos aí dão um baile nisso. O cinema gira a economia dos Estados Unidos, os filmes, né? Como a Ariana dizia assim, que não precisa mais de exército, só precisa de Michael Jackson para invadir os países. E ele quer dizer o seguinte, que a cultura americana invade a nossa vida de uma forma e a gente não O enxerga soft power, né? não precisa, Tal do né? soft power. Vai suavemente. Né? E não precisa mais do exército. Né? Ele só precisa da cultura. E a gente precisa acordar para isso nesse momento. Né? Quando a pessoa quer ativar um processo de dominação, a primeira coisa que faz é atacar a educação, atacar a cultura, atacar as artes, né? Quando você ataca esse processo de movimentação da inteligência, do sentimento, da humanização das pessoas, você está construindo robôs, pessoas teleguiadas, assim,
Não é à toa que houve um ataque às ciências humanas, né? Nesse desgoverno, essa loucura que a gente viveu por 4 anos. Houve um ataque. Eu trabalho numa universidade, né? Eu acompanhei o congelamento de, de, de dinheiro para as instituições de saúde e de Pesquisa, né? educação, acompanhei o projeto que foi traçado para desqualificar as universidades, acompanhei o sucateamento da pesquisa, especialmente no campo onde se discute a vida, que é justamente nas ciências humanas. Então, e se atacou as artes, criminalizando os artistas. Tem mais essa. Criminalizando os artistas, os colocando como mamadores, como corruptos, É, entendeu? Assim, é uma coisa absurda. Mas aí o Ministério da Cultura voltou, né? A gente está vendo a movimentação de novo desse projeto, e sem falar que durante a pandemia, durante tudo isso, houve e continua havendo muita resistência de artistas engajados, de pessoas que estão, né? E não é só que vivem, mas sobrevivem, tem uma dívida com a sua própria existência a partir do seu produto artístico, da sua militância. Então, eu sou uma dessas pessoas, né? Eu, inclusive, Sérgio, eu apresento um programa de rádio aqui em João Pessoa, Que numa legal, rádio que tem, uma rádio que tem 86 anos de criada, a Rádio Tabajara, a rádio onde legal. nasceu a Orquestra Tabajara, de Severino Araújo, uma orquestra por onde passaram Jacques do Pandeiro, Sivuca, sabe? Passaram grandes nomes aqui, uma orquestra que tinha seus programas de auditório nos anos 60, 50 e 60. Hoje eu ocupo um programa de rádio chamado Tabajara em Revista, justamente para fortalecer o processo artístico da minha cidade, do meu estado. Então, a Legal. gente divulga todos os dias, não só os artistas mais consagrados, que têm uma obra, que tem, né, mas também e, sobretudo, aqueles que estão começando a sua vida artística, que optaram, que desejam, que querem, que vivem esse afã de ser um artista, de trabalhar com a sua arte. A gente recebe o maior respeito, o maior carinho, estimula para que eles continuem aí passando o bastão da gente para frente, né? Eu acho isso importante, necessário para que a humanidade ande para frente, sabe? E é isso. Eu acho importante. Que bacana, Louvo a iniciativa de vocês, rapaz. Essa rádio que você está, a Rádio Brasil Atual. Brasil Atual, é maravilhoso esse projeto de conversar. Lá na Rádio Senado tem um programa também chamado Brasil Regional, maravilhoso também, sabe? Que eu já dei entrevista lá também, sabe? Eu acho que isso é importante e necessário para a gente, inclusive, conhecer o Brasil, né? O Brasil não conhece o Brasil, como Elis Regina cantou aquela canção, né? Então, assim, a gente, para conhecer o Brasil, precisa conversar com todo mundo, fazer esse intercâmbio. A tecnologia está ajudando para isso, vamos fazer isso, né? Parabéns. E tudo que é bom vai chegando perto do fim. Você não quer tocar mais Oh, uma, Ailton? Para a gente ir pode ser, finalizando? pode ser. Eu vou tocar rapidinho aqui uma canção. Eu estou indo agora, dia 21 desse mês, para São Luís do Maranhão. Eu vou eita, lá para poder dançar com os bois de São Luís do Maranhão. Eu vou lá para conhecer de perto o tambor de crioula. E eu tenho uma canção que é um boi. Ela se chama Chega Junto, muito conhecida aqui na Paraíba. Eu vou tocar aqui rapidinho, tá? Companheiros, trouxe a porta da minha casa. Encho a sala de sorriso e de suor. Abençoe o leito da minha cama. No jardim podem pisar na grama, sei que não pisam na flor. Abençoe o leito da minha cama. No jardim podem pisar na grama, sei que não pisam na flor. Cheguei junto de mim nessa brincadeira. O que eu quero mais é bem viver. O que eu gosto mais é de vocês. O que eu quero é viver junto de vocês. É viver junto de vocês. Viver
de vocês. Chega junto. É o nome da música. Chega junto. Chega Chega junto. junto. Já foi nome de um show meu. E essa canção eu fiz em homenagem aos trabalhadores sem terra, né, chamando para uma festa na minha casa. E essa música ela entrou no inário da Pastoral da Terra aqui, é cantada nos movimentos. É uma das canções mais queridas que eu tenho por aqui. Tá? Legal, Deildo. Muito bom, muito bom. Bom ter você aqui no nosso programa. Espero que possa participar outras vezes. E parabéns também pelo seu programa aí. Estamos aí, né? Parabéns pro seu. Eu vou passar a palavra aqui para o Rinaldo também para ele se despedir, fazendo mais uma peça aí no violão. Eu vou tocar uma música aqui. Dia 29 de julho, eu estarei no Café da Usina, lançando o disco Remanso. Eu ainda fiz CD físico, porque eu sinto saudade de sentar na mesa e autografar disco. Esse negócio do stream me tirou a melhor coisa, que era sentar e conversar com as pessoas e entregar o disco. Eu disse, olha, eu estou vendendo até por um valor simbólico no show, que é para as pessoas comprarem, só para pedir o autógrafo. É verdade. É só para ter o prazer de conversar com as pessoas, né? Então, dia 29 de julho, lá no Café da Usina. Eu vou tocar uma música aqui do disco. Deixa eu ver aqui uma bem... Eu tô meio romântico hoje. Eu vou ficar com saudade da minha esposa que tá no Goiás. Eu vou tocar uma música chamada Retrato de um Grande Amor. Vou tocar, melhor tocar do que falar, né? Retrato de um Grande Amor. Uma das composições que está no disco Remanso. Alberto Lital. Aí, esse é Rinaldo Muita Vitorino. saudade. Com saudade da mulher dele. Tá lá. Tá chegando dia 4 de julho, tá voltando.
Nada como uma Gente, boa saudade para fazer uma boa música. É, pois é, ainda tocar ela ainda. é, A velha e boa saudade. é. Isso. Que seria de nós, né? Eu agradeço muito a presença aqui do Adeildo Vieira, do Rinaldo Vitorini, Eu que e esse agradeço. programa que tem a produção da Denise Souza e a edição musical do Fábio Balbini, essa rádio, a Rádio Brasil Atual, a rádio que toca música que as outras não tocam, que dá notícia que as outras não dão, que tem essa programação tão especial aí que vocês acompanham e que a gente acrescenta aí às sextas-feiras à noite, às 21 horas. Ajude a gente a sair do infinito da internet, divulgando o nosso trabalho. Vocês viram aí dois grandes musicistas vindos aí da Paraíba. O nosso programa gosta de divulgar a gente assim do Brasil inteiro. Esse Brasil é maravilhoso. É um país continental com muitas culturas e todas mostrando a grandeza desse país, dos seus povos originários, dos seus negros que vieram trazidos aqui sem a possibilidade, né, de negar, de vir, né, e que mostraram, né, a força da cultura brasileira. E todos esses imigrantes que vieram para cá e que mostraram a força, né, da sua musicalidade. Então, o Brasil é muito rico, né, um país muito maravilhoso, e a gente não cansa de falar da beleza desse país. Você, amigo ouvinte, sabe o quanto o Sérgio Lima, que fala aqui com vocês, é ufanista, adora esse país e está dedicando, né, esse programa de hoje a essa volta do Brasil a, vamos dizer assim, um protagonismo mundial em relação ao Isso. ambiente, meio ambiente, em relação a tudo, e inclusive cultura, né, que é muito importante. Muito importante a gente ter um Ministério da Cultura. Muito importante a gente valorizar a nossa cultura. É uma cultura muito especial. Então, um abraço, Rinaldo, um abraço, Um Adeildo, abraço, Sérgio. Obrigado pela e a oportunidade. gente fica por aqui Gratidão, meu amigo. semana que vem nós temos mais Sarau Brasil Atual. A gente fica por aqui hoje.